produtos industrializados. Quando a gente fala em revolução industrial, a gente tem que refletir sobre o processo de como esse processo de industrialização ele modificou o nosso mundo e o mundo em que nós vivemos, né? Pensa só, gente, como eram os produtos feitos não sobre uma ordem industrial. Tudo levava muito mais tempo, o nosso acesso aos bens eram diferentes, o nosso sistema econômico não era organizado como esse que a gente vive hoje. Então, o que a gente vai estudar agora sobre a Revolução Industrial? A gente vai ver como é que o mundo em que a gente vive agora, como é que ele vai ser organizado muito mais próximo de como as coisas são. Veja só. A palavra revolução, vocês estão vendo aqui que ela está em destaque, né? Ela está maior. A palavra revolução significa transformação. Revolucionar é mudar as coisas. A gente sempre associa a revolução com uma grande guerra, um grande conflito, mas revolução não é só isso. A gente pode revolucionar a nossa vida através de transformações, através de mudanças. A revolução industrial é uma grande mudança no mundo, porque modifica não só a estrutura dos produtos que vão ser feitos, mas como vai modificar como as pessoas trabalham, vai modificar como as pessoas pensam, vai modificar como elas contam o tempo delas no relógio, vai modificar o modo até como elas vão viver com a sua família. A nossa estrutura econômica, política, organizacional vai ser modificada através dessa revolução industrial. Então, chega mais para a gente pegar e ver um pouco sobre como é que a revolução industrial foi, essa primeira revolução industrial foi um acontecimento muito importante para os nossos dias atuais. Antes, a gente tem que dar uma retomada no conteúdo que a gente já estudou durante a aula anterior. Esse conteúdo da Revolução Industrial, ele vai ser dividido em 4 aulas. Então, vocês já tiveram uma aula, na primeira aula vocês já tiveram uma introdução a esse conteúdo e agora a gente vai seguir adiante com esse conteúdo da Revolução Industrial. O que é que vocês já estudaram na aula anterior? Vocês viram algumas fases relacionadas à Revolução Industrial. A primeira fase do artesanato, a da manufatura e a gente está chegando na indústria moderna. Por que o artesanato? Porque inicialmente as produções eram todas feitas pelas mãos. As pessoas produziam, os produtos eram artesanais. Então, se você queria um sapato, hoje a gente quer um sapato, a gente vai no shopping, compra, escolhe, vê a marca. Você tem de um preço super baixo, você tem tênis caríssimos, você vai ter uma variedade de coisas, de cores, você tem um elenco enorme de produtos para você escolher. Mas, antes de ser assim, a gente produzia as coisas artesanalmente. Então, o sapato ele passava por um processo longo. Era um sapateiro quem ia fazer. E ele era feito artesanalmente. Quando a gente chega ali em meados do século XVIII, na Europa, a gente já vai ver onde tudo isso começa, a gente vai ter as manufaturas, ou seja, a gente vai ter uma modificação dessa produção. Vão começar a surgir algumas máquinas e essas máquinas, elas vão acabar gerando uma produção muito maior, né? As primeiras máquinas, as primeiras indústrias, elas vão ser fabris, ou seja, elas vão ser de tecido, de algodão, elas vão produzir roupas, né? Os tecidos para as pessoas poderem fazerem as suas roupas. E é no caminhar dos produtos que eram artesanais, que passam pela manufatura industrial, que a gente vai chegar na indústria moderna. Mas isso é o que a gente vai ver, agora adiante. Então, a gente até esse momento, a gente estudou isso aqui. Aonde é que tudo isso começou? Aonde começam as indústrias no mundo? Bom,
foi na Inglaterra que se desenvolveram as primeiras máquinas movidas a vapor. Gente, não tinha eletricidade. Eu estou falando de 1750, 1760. Mais especificamente em 1765, quando vai ser desenvolvida a nossa primeira máquina a vapor, que a gente já vai ver um pouquinho mais pra frente. Mas a única maneira, o lugar que vai se destacar nessa produção industrial, o primeiro lugar do mundo que vai tomar a frente, vai criar as primeiras indústrias do mundo, é a Inglaterra. Eu coloquei um mapa aqui para vocês se encontrarem um pouco. A Inglaterra é um país que pertence ao continente europeu, né? Então aqui, ó, toda essa parte colorida representa a Europa, ok? Todas essas cores, cada um são vários países dentro do continente europeu. A Europa, a Ásia está aqui do lado, a África está abaixo, né? Tem o mar Mediterrâneo ali dividindo. Aonde está a Inglaterra? Olha aqui, vou tentar sinalizar melhor para vocês. A Inglaterra, eu fiz uma flecha aqui, ela pertence ao Reino Unido e pertencendo ao Reino Unido, então ela faz parte de vários outros países. A gente vai ter a Irlanda, a gente vai ter Escócia, a gente vai ter a Grã-Bretanha, né? Fazem parte, né? A gente tem a Irlanda do Norte, né? Que fazem parte aqui. Existe uma divisão entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. E a Inglaterra, então, faz parte desse lugarzinho aqui. E é nesse lugar onde a flecha está indicando, onde a gente vai ver que vão se originar as primeiras indústrias do mundo. Então, vamos passar adiante? Existiram vários fatores que favoreceram o pioneirismo inglês. Pioneirismo, gente, é quando você se torna o pioneiro, você é o primeiro a fazer determinada coisa. A gente já sabe que a Inglaterra, então, foi o primeiro país do mundo que ali no século XVIII, né, em meados do século XVIII, vai então se instituir como, né, o pioneiro na industrialização do mundo. Existem vários fatores que vão ser extremamente importantes para esse pioneirismo inglês. Então eu listei alguns aqui para vocês, todos eles são importantíssimos para a gente entender por que é que as primeiras indústrias foram feitas e organizadas na Inglaterra. Então, vamos lá? Primeira coisa que faz com que ocorra, então, esse pioneirismo na Inglaterra com relação à Revolução Industrial. A primeira coisa é o acúmulo de capital. Mas como assim? Capital. Dinheiro, né? Por meio da pirataria na costa da Ásia, da África e da América, o comércio, que também incluía tráfico de escravos, né, nas colônias e outros países, feito pela Inglaterra, vai gerar um grande acúmulo financeiro. Então veja só, a Inglaterra, ela fazia pirataria, sim, ela financiava os piratas. Né? Esses que a gente vê, né, do Piratas do Caribe, eles eram financiados muitas vezes pela coroa inglesa para fazer vários comércios, incluindo o próprio tráfico de escravos. Isso tudo acabou gerando um grande acúmulo de capital. E a Inglaterra e vários mercadores, vários comerciantes, como burgueses, começam a ter esse dinheiro. Guardou o dinheiro? Vou ter que gastar em alguma coisa. Então, vamos aguardar aí. Os caras, então, a gente já sabe que eles tinham grana. Eles tinham dinheiro para investir. Faltava no que investir todo esse dinheiro, né? Segundo ponto, a modernização da agricultura. Olha só, o empresariado rural, ou seja, as pessoas que trabalhavam, né, que eram os proprietários de terras, eles vão fazer o seguinte, eles vão introduzir várias novas técnicas na agricultura
E essas novas técnicas vão aumentar a produtividade. Ou seja, se antes eles plantavam e colhiam determinada quantidade de alimentos, eles vão acabar colhendo uma quantidade maior e produzindo muito mais. Veja, então a gente tem dinheiro dos caras que fizeram comércio, a gente tem os caras com uma modernização na agricultura, e isso faz com que essas novas técnicas façam com que menos se invista mais na agricultura, mas ao mesmo tempo eles começam a ter um acúmulo maior também de capital. Terceiro ponto, e esse é um dos pontos mais importantes, mão de obra barata. Como assim? Os camponeses é quem trabalha no campo, sem terra e sem trabalho por causa das leis do cercamento. Gente, olha o que é as leis de cercamento. Esses caras que eram os empresários lá, os donos das terras, eles vão expulsar os camponeses que viviam em algumas terras, fazem cercas, por isso lei dos cercamentos, vão cercar os territórios e vão proibir que esses camponeses voltem a trabalhar. Os camponeses são expulsos então das suas terras e eles vão para a cidade. Eu não tenho mais casa, eu não tenho onde trabalhar no campo, eu vou para a cidade. Quando esses camponeses, trabalhadores rurais, chegam na cidade, eles vão ter que trabalhar em alguma coisa. E vão oferecer a esses trabalhadores um valor muito baixo de salário, né? Eles vão receber muito pouco, mas é a única maneira que eles têm para eles sobreviverem, para eles comerem, para eles alimentarem a família deles. Então, terceiro ponto, porque a Inglaterra é um grande pioneiro da industrialização no mundo, é porque os trabalhadores ganhavam muito pouco. Mas isso favorece o enriquecimento industrial, né? Vamos agora para o quarto ponto? E a abundância de carvão, mineral e de ferro. Como eu falei, as máquinas não eram movidas à eletricidade, a gente não tinha informática, a gente não tinha ainda esses acessos a todas as coisas que a gente tem agora. E o que é que vai movimentar essas engrenagens dessas máquinas? O carvão mineral. Como assim o carvão mineral? Não é o carvão vegetal, aquele que a gente faz o churrasquinho do final de semana. O carvão mineral, gente, ele é extraído da natureza e ele, quando aquecido, ele vai gerar vapor, né? Depois a gente fala um pouco sobre as máquinas, né? E ele era o que movimentava, é como se ele fosse o combustível que movimentava todas essas máquinas existentes ali na primeira Revolução Industrial na Inglaterra. As máquinas eram feitas de ferro. Então, a Inglaterra, ela tinha muito ferro e ela tinha muito carvão. Ela tinha como fazer as máquinas e ela tinha como gerar combustível para essas máquinas funcionarem. Quinto fator, puritanismo. O que será isso? Bom, gente, os puritanos, eles eram religiosos protestantes, não eram católicos. Aqui no Brasil a gente chama os protestantes de evangélicos, né? E era um grupo de protestantes e esse grupo eles apoiavam o seguinte, eles apoiavam o trabalho, o acúmulo do trabalho e principalmente eles não condenavam o lucro, eles achavam que era digno, né? Extremamente você trabalhar muito e obter o lucro. Por que isso? Porque durante muito tempo, séculos passados, a Igreja Católica ela condenava o lucro. Então veja, você tem um grupo religioso, mas que também são os donos, né? Muitas vezes que tinham esse acúmulo de capital, eles vão falar assim, poxa, então não é pecado. Eu posso pegar esse meu dinheiro, acumular esse capital, investir nas fábricas, contratar pessoas com mão de obra barata, utilizar o carvão e o ferro e assim eu vou ser abençoado.
Sexto ponto, a Revolução Gloriosa. Vocês já estudaram a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa, de uma maneira básica, é ela quem vai formar o governo da monarquia parlamentar dentro da Inglaterra, ou seja, existe um parlamento e existe a monarquia. O rei reina, o parlamento governa, e isso vai dar uma liberdade política e econômica muito maior para a Inglaterra funcionar. Isso tudo é o seguinte: as máquinas. A Inglaterra, gente, ela foi a primeira indústria a utilizar, a primeira indústria a se utilizar de máquinas, ou seja, a mecanizar máquinas, né, e fazer tecidos de algodão. E isso vai ser muito importante. Eu peguei e separei aqui. Então, primeiramente, as máquinas elas eram feitas de madeira, mas posteriormente, vários inventores eles vão ver que outros meios podem agilizar a produção. E isso vai fazer com que o uso do carvão mineral, lembra que a gente falou do carvão mineral, o uso do ferro, onde essas máquinas não serão mais de madeira, vão passar a ser de ferro, a gente vai usar a metalurgia. Para vocês terem uma ideia, na época, né, ali em meados do século XVIII, o que vai acontecer? Esses grandes burgueses, as pessoas que tinham muito acúmulo de capital, eles vão fazer espécies de concursos para ver, e vão premiar com dinheiro as pessoas que fizessem as invenções mais interessantes. Então, olha só, eu separei aqui algumas invenções para vocês verem. Em 1764, então, foi criada a roda de fiar, que ela foi inventada por um carpinteiro chamado James Hargreaves Van. Né? Olha os nomes dos caras lá na Inglaterra, né? E esse James, ele, né, vai fazer o seguinte, ele vai então fazer essa roda de fiar para produzir os fios, mas ela ainda era manual, ela era um ofício. Depois, em 1765, o James Watt, ele vai realizar melhorias e vai acabar fazendo em uma máquina de vapor, e ele vai ser o cara que aperfeiçoa então a máquina a vapor. A primeira revolução industrial, o que simboliza a tecnologia da primeira revolução industrial, é exatamente a máquina a vapor, que substitui a energia muscular, né, com uma energia mecânica gerada pelo vapor, né, criado ali por uma caldeira onde o carvão é colocado, né, vamos ter várias engrenagens que vão movimentar essa máquina. Em 1769 ocorre a invenção da water frame, que ela vai ser atribuída ao Richard, e ela vai ser uma máquina de fiar movida a água, né? Ela sim, é uma máquina a vapor, no entanto, ela vai ser um aprimoramento, né? Cada vez mais as máquinas elas iam sendo mais bem desenvolvidas, né? E ela já não necessitava mais, ela não cabia dentro de uma casa, né? Ela era muito grande, e isso faz com que ela saia do ambiente familiar, do ambiente, né, de dentro de casa, e vá para as grandes fábricas. E isso acaba, na verdade, fazendo com que o operariado ele tenha a contingência muito maior dentro das fábricas. A indústria ela só funciona com esse trabalhador, né, com as fábricas agindo. Outros inventos aplicados. Em 1807 a gente vai ter o barco a vapor, e em 1814 a locomotiva a vapor. Uma atividade aqui. 4. Como funcionavam as máquinas e meios de transportes nos anos iniciais da industrialização? 5. Qual a principal invenção da primeira revolução industrial? Pessoal, vou dar 4 minutinhos para vocês responderem essas questões, tá?